Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente, né, para mais uma gravação aí de vídeo de Java, ok? Hoje o tema da nossa aula é a gente vai falar um pouco sobre classes, né? Só que de maneira diferente daquilo que a gente vem trabalhando, né, sobre as classes, e sim trabalhando com classes com atributos, tá? Com atributos, né, e os modificadores de acesso, né, os getters e setters, né? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, né, a gente pede para vocês aí curtir o canal, comentar, né, e se inscrever para que o nosso canal cresça cada vez mais aí, para a gente contribuir cada vez mais na aprendizagem da linguagem Java, certo? Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos começar então aí. Isso aqui eu estou aberto aqui no nosso último vídeo, que foi sobre comparação de string, né? Então, vocês puderam observar que todos os nossos vídeos nós criamos novas classes, né? Porque a classe é a base da linguagem Java, né? Então, tudo que a gente vai fazer em Java aí tudo é com base em classes, né? E dentro das classes, né, nós criamos os nossos métodos, né? Principalmente quando a gente vem testando, né, nossas dicas, usando o método main, né? Método principal aí, que é o main, que simplesmente é um método de execução, né, no Java, né? Mas também, em outros exemplos, nós criamos os nossos próprios métodos, né? Igual exemplo aqui na classe de idade, né? A gente tem um main para executar e a idade para fazer o cálculo da data de nascimento fornecida, né? Então aqui a gente tem a questão do método específico, né? Que a gente aprendeu aqui em todas as nossas dicas, a gente cria, né? Métodos separados, avulsos e assim por diante. Então tudo gira em cima de classe. E a classe, ela também, né, do Java, que é uma linguagem orientada a objetos, ela se remete a um objeto da vida real, né? Então, de forma implícita, né, nós criamos as nossas classes aí utilizando o Internet Beans, né? Mas a gente nunca parou assim para analisar a fundo, né? Classe, por que classe, né? Então, uma das vias da classe é, começando pela nomenclatura, a nomenclatura ela tem que ser maiúscula, né? Inicial maiúscula. A inicial maiúscula. Se for nome composto, a gente adota aquela questão de camel case, né? Então, ou seja, vamos supor que a idade pessoa. Então, seria assim a ideia de camel case, que deu erro porque o nome do arquivo da classe está diferente da classe que eu estou declarando. Então, aqui tem que ser igual, tá? Tem essa questão também. O nome da classe tem que ser igual ao nome do arquivo .java, né? No caso aqui, idade.java, tem que ser igual ao nome da classe, tá? Então aqui a gente, em todos os nossos vídeos, a gente vai criando novas classes, executando no método main, né? E posteriormente, se houver necessidade, a gente cria métodos adicionais aí para não ficar o método main poluído, né? Muito cheio de informação. Então por isso que a gente reparte métodos aí para ficar mais fácil. Beleza. Agora vem uma questão que a gente ainda não trabalhou com vocês, que é a questão de classes com atributos, né? Que posteriormente no canal a gente vai criar vídeos aí desenvolvendo um CRUD, né? Com banco de dados. E aí, para representar uma tabela do banco de dados, nós criamos uma classe específica para cada tabela que a gente tem no banco de dados, né? Então ele faz essa representação daquilo que a gente precisa aí para desenvolver. E essa representação, nós criamos a classe com atributos, né? Com atributos, com os seus métodos, com seus construtores e assim por diante. Então aqui, nesse vídeo, nós vamos estar iniciando uma série de vídeos com relação à orientação a objetos. Que nós vamos, como podemos dizer, nós vamos
criar essa playlist aí de orientação a objetos, que a gente chama de POO, né, Programação Orientada a Objetos, começando pelas características de uma classe, né? E nada mais interessante, importante, a gente começar criando uma classe com atributos. Pode mostrar para vocês como funciona, que aí quando a gente chegar às nossas dicas de criar um CRUD, né, nós já vamos ter compreendido como que funciona essa questão das classes, ok? Então, beleza. Então, nós vimos uma pequena introdução aí. Agora, eu vou criar aqui meio que avulso, mas na hora que nós vamos assim, desenvolver de maneira, podemos dizer, mais profissional, nós vamos separar por pacotes, né, nossas classes e objetos, enfim, ok? Então, para isso, no nosso exemplo, eu vou criar aqui uma classe, né, new Java Class, qual que é o nome da classe? Vou colocar o nome de pessoa. Nossa classe vai apresentar uma pessoa. E vocês podem observar que automaticamente o NetBeans já cria public class pessoa. Ok? Então ele está fazendo essa representação da pessoa. E na nossa ideia, aqui que nós vamos criar uma pessoa que, como se fosse simular um cadastro bem simples mesmo, só para gente, para ficar muito grande e o tempo muito longo, né? Eu vou criar essa pessoa com algumas características. Nesse exemplo, pessoal, eu já vou direto ao ponto da maneira como eu desenvolvo as classes, né, utilizando padrão de projeto de desenvolvimento, né, principalmente padrão DAO, certo? Ou seja, utilizando os modificadores de acesso, getter, etc, né? Então a ideia é essa que eu quero passar já direto ao ponto para vocês, não ficando muito preso ao conceito bem básico de se criar os atributos de maneira direta, como se fosse uma variável comum, ok? Vamos lá. Geralmente, pessoal, os atributos da classe, quando a gente está desenvolvendo, nós utilizamos o modificador de acesso. Então, a gente começa com o modificador de acesso, né? Modificadores de atributos com modificadores de acesso, que são tá, os modificadores de acesso são private, protected e public, ok? Então, deixa eu ampliar aqui mais a área aqui. Bacana, certo. Quando eu vou criar um atributo dentro de uma classe, pessoa, os atributos nós utilizamos o modificador de acesso private, ou seja, para proteger, né, para que quando essa classe for chamada externamente, de maneira conceitual, nós chamamos de instância, quando essa classe for instanciada, o que esse atributo não seja acessado diretamente. Tá? Então a gente protege o atributo principal. Ok? Então, de maneira geral, a gente cria o atributo aí de maneira privada. Então, vou colocar aqui um private int código, como se fosse código da pessoa. Vou colocar aqui um private string nome. Vou colocar aqui um private, colocar aqui int idade. Private string cidade. E colocar aqui um private string estado, né? Beleza. Então, só com esses atributos básicos aqui, então, como vocês podem observar, para ficar mais fácil o entendimento, podemos dizer que os atributos é como se fossem as variáveis, né? Mas tem esse nome de atributo.
tá? Então aqui nós temos atributos privados, né? Mas a ideia quando a gente cria uma classe é acessá-lo de maneira externa, né? O, acessar os atributos de maneira externa. Vamos supor, eu vou criar aqui uma classe, uma nova classe para tentar acessar essa pessoa. Vou colocar aqui o nome, vou colocar aqui gerencia a pessoa, né? Melhor. Coloquei aqui pessoa control. Pessoa control. Fazendo aqui meio direto, pessoal. A ideia aqui é fazer exemplificar didaticamente, não vou entrar na questão de pacotes, coisas. Pessoa control, eu vou criar aqui um public static void main só para executar, né? Ok? Beleza. Quando a gente fala instância, é a gente fazer isso aqui. Pessoa, eu crio o objeto pessoa igual a new pessoa. Ou seja, estou instanciando o objeto pessoa. Tá? Então, quando eu quero acessar uma classe criada, eu faço essa instanciação do novo objeto. E a ideia é a gente acessar os atributos daquele objeto. Só que esses atributos eles estão privados. O que acontece? Vamos ver aqui. Pessoa, ponto. Não apareceu nada. Mas se eu mudar aqui esse atributo para público, você pode ver que até o NetBeans ele tirou aqui sugestão, ele dá uma sugestão, a variável não está lida e tal, né? Mas aqui ele deixou aberto, pode ser lida externamente. Vamos salvar aqui. Agora, pessoa, ponto, o código apareceu, né? Então, código, porque ele está público, por isso que ele apareceu. Está aqui o código, beleza. Tá? Mas lembrando, como eu falei para vocês, eu não vou usar dessa forma, tá? Que não é a forma mais usual de a gente trabalhar, né, com de acesso de atributos dentro de uma classe, tá? É só para exemplificar para vocês a questão do private e do public, ok? Então, beleza. Só que instanciei, ok. Só para mostrar para vocês. Depois a gente volta de novo essa classe pessoal ponto. Então aqui eu vou voltar para private, o atributo, tá? Aí esses atributos, pessoal, o que a gente vai fazer? Como que eu vou acessar eles então? Para acessá-los, eu vou criar os getters e setters. Getters e setters para gerenciar os atributos, né? Por quê? Porque os getters e setters, eles são públicos. Ele transforma o atributo private em public. O NetBeans tem uma coisa boa que ele gera para a gente automaticamente isso, né? Segurando um Alt Insert, ele dá opções aqui, ó. Getter, setter ou os dois, getters e setters. Aqui eu vou selecionar todos. Eu quero todos os atributos com getter e setter, ok? Ah lá, agora todos os atributos que estavam privados viraram getter e setters para poder acessar. Onde o get nós chamamos de objeto de leitura e o set de escrita, né, onde a gente passa a informação. Então, ou seja, vamos pegar aqui um exemplo do banco de dados. Aqui embaixo aqui, né? Vamos pegar aqui um exemplo do banco de dados. Vamos supor que você lá pesquisou lá no sistema e o retorno dessa informação está salvo numa lista, né? Que vai ser até um tema posterior, né? Nossa ideia de classes aí. E aí eu quero pegar, acessar esses atributos dessa lista, né? Então eu passo lá um for, né? Um for each, enfim. E aí com esse objeto eu quero recuperar esses valores que eu obtive na pesquisa do banco de dados. Então eu vou recuperar esses valores com os gets,
Tá? Então, o get que eu vou recuperar esse valor, então, ou seja, o valor fica armazenado na variável pelo get. Tá? Então, vocês podem ver aqui. Outro detalhe importante, aqui a gente chama os getters e setters, nada mais são do que métodos, tá, galera? São métodos, tá? Que retorna a variável. Então, é uma forma de proteger a variável aí. E o set também, o método set, onde tem o parâmetro que você passa o valor, e ele armazena também nesse atributo de maneira direta. E no set tem a questão da palavra this, né? Quando o nome do parâmetro for igual ao nome do atributo, para, como podemos dizer, falar que eu estou querendo gravar nesse atributo, que estão com o mesmo nome, eu identifico ele com this. Então quer dizer que eu estou meio que falando, opa, já que os nomes são iguais, a maneira de diferenciar, né? Tá utilizando this para gravar essa informação, né? Para setar. Beleza. Agora com os getters e setters criados, como que a gente vai trabalhar aqui no pessoa ponto? Então a gente pega aqui, ó, como já está instanciado, né? Pessoa ponto set código. Então a gente está aqui o nome, o código aqui, né? Então aqui está como se estivesse fazendo o cadastro da pessoa. Então é assim que a gente faz. Pessoa ponto set nome. Tá meu nome aqui. Deixa eu ampliar aqui a área, para ficar melhor para vocês enxergarem. Pessoa.set idade. Pessoa.set cidade. Cidade onde estou morando aqui atualmente. Pessoa.set estado. Beleza, então aqui é assim que a gente faz o cadastro, né? Agora, para eu recuperar o valor, né, dessa classe, desses métodos criados, né, fazer a impressão, fazemos dessa maneira. Então aqui, eu vou printar apenas, galera. Printar tudo, né? Vamos printar tudo então. Código. E como que eu recupero esse valor? Com get lá. Vou colocar aqui pessoa.get código. Deixa eu fazer uma quebra de linha aqui. Pessoa.get código. Aí eu colocar aqui nome, né? Pessoa.get nome. Vou colocar aqui código e nome só para rodar aqui para vocês verem como que ficou. Então, vamos lá. Shift F6. Ah lá, como vocês podem observar, né? O código e o nome, né? Printado aqui na saída do nosso código, tá? Vou colocar printar só apenas esses dois, tá, galera? Então aqui é a forma aqui bem prática da maneira como que a gente faz. Vamos imaginar que a gente está com aquela tela de aquele formulário de cadastro e aí você coloca as informações naquele text field, né? E aí por baixo dos panos é feito dessa maneira aqui, né? Nós instanciamos a classe e depois a gente faz o set nos atributos. E aí ele pega esses valores dos atributos e posterior ele já joga, né? Faz a gravação no banco de dados, tá, galera? Então é dessa maneira que é feito. Agora vamos supor que esse sysout aqui println seja seja você pesquisando um cadastro. Aí você colocou lá o código da pessoa e lá ele retornou o código e o nome dessa pessoa cadastrada, tá? Então a gente usa o get
tá? Então é do get que a gente pega aí recupera essa informação do banco. Então aqui já estou passando já para vocês, galera, direto ao ponto como que a gente faz, tá? Trabalhando com a questão dos getters e setters. Ah, mas eu já vi alguma coisa falando, pessoal, a respeito do Lombok, né? O Lombok não usa getter e setter, né? Na verdade, ele usa de maneira implícita, né? Mas não explícita como a gente criou os getters e setters aqui na classe pessoa, tá? O Lombok, ele, eu particularmente não gosto muito de utilizar, porque eu acho meio estranho, né? Você não tem um getter, já acessa direto o atributo sem um getter e setter, né? Da maneira como a gente está acostumado. Ah, mas fica menos código, né? Tal, mas não fica tão a leitura, né? No meu caso, obviamente, minha opinião, né? A leitura fica um pouco prejudicada. Porque o que eu acho legal do Java é isso, né? É como se fosse um livro, né, autoexplicativo. E, e o que deixa legal o Java é sempre a bobosidade, né? Eu particularmente gosto disso. Porque ele é detalhado. Então, estão detalhadas essas informações, aí fica fácil de você ler e, e posteriormente fazer manutenção, né, no código. Agora no Lombok, não só os getters e setters, né, muitas vezes até construtores, entre outras coisas, ele fica de maneira implícita e eu particularmente não gosto disso. Então eu gosto assim de a classe lá bem populada, né, a classe com muitas informações detalhadas dessa maneira interessante, tá, galera? Então, isso aqui é um exemplo, né, da nossa ideia de utilizar os getters e setters, tá? De criar uma classe com atributos, tá? Então, isso daqui já é uma nova maneira que a gente não cria dica aqui no nosso, nas nossas aulas, tá? Então, essa é a nossa dica aí de classes com atributos, tá, galera? Usando getter e setters, tá? Então, nós vamos parar aqui, nós vamos para a próxima dica de também, que aí vou fazer em outro vídeo, que é falar sobre construtores, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo aqui, né, nessas explanações, utilizando essa mesma classe pessoa, tá, galera? Então é isso aí, galera. Então, se vocês gostaram desse vídeo, desse nosso exemplo, se for alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aí nos comentários, né? Para a gente aí tá respondendo para vocês, que a gente está interagindo com vocês aí, né? Essas dicas valiosas de Java. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu!